conceito de inteligência emocional definido pelo Daniel Goleman, ele tem dois pilares, né, fundamentais, né? O pilar de habilidades intrapessoais, que foram lá definidos pelo Gardner, que são questões internas nossas, são habilidades de nós lidarmos conosco mesmos, e as habilidades interpessoais, que é as nossas competências para lidar nas nossas relações com outras pessoas. Então, vamos falar sobre cada um desses pilares individualmente, para que a gente possa entender com mais facilidade esses dois pilares. Então, o pilar das habilidades intrapessoais, que está relacionado à relação minha comigo mesmo, é como se a gente olhasse para um espelho. A gente acorda de manhã, vai ao espelho e a gente olha a nossa imagem. E essa nossa imagem nos passa alguma impressão. Só que essa impressão, esse olhar no espelho, né, é uma representação do que de como a gente se vê fisicamente. No entanto, o conceito do Daniel Goleman é mais do que como a gente se vê fisicamente. É como a gente se vê interiormente. E isso tem a ver com o autoconhecimento. Ou seja, a gente conseguir identificar as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos. E como fazer isso? Né? É a gente começar a refletir o que é que me faz sentir raiva, o que é que me faz sentir triste, o que é que me deprime, o que é que me faz sentir alegre, o que é que me faz sentir feliz. Ou seja, é a gente começar a refletir como é que esses sentimentos, né, afloram dentro de nós, em que situações, né, esses sentimentos a gente começa a lidar com ele e a gente começar a se reconhecer. Por exemplo, se eu sei que uma determinada situação me faz ficar triste, eu vou evitar determinadas situações que me entristecem. Se porventura eu sei que determinadas situações me irritam, eu vou evitar no meu dia a dia conviver com essas situações que me trazem raiva. E isso, né, a gente começa a perceber, inclusive, reações físicas dentro de nós. E eu vou citar um exemplo que acontece muito comigo. Né? Eu comecei a notar que quando eu tenho um compromisso marcado, com hora marcada, e que eu estou no trânsito, né, para ir em direção a esse compromisso, para cumprir esse compromisso, né, eu faço uma aferição de quanto tempo eu preciso gastar para me deslocar, né, do local onde eu estou para o local onde eu tenho um compromisso. Só que durante o percurso, às vezes acontece algum imprevisto. Às vezes a gente se depara com engarrafamentos, às vezes a gente se depara com um trânsito adverso. E eu comecei a notar que quando eu estou vivendo essa situação, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar angustiado, eu começo a sair do meu equilíbrio. Né? E saindo do meu equilíbrio, eu comecei a notar que eu começo a tomar determinadas atitudes que normalmente eu não tomo. Ou seja, eu comecei a me conhecer. E dessa forma, quando eu tenho algum compromisso com hora marcada, eu sempre busco sair de casa ou sair do local onde estou com uma certa margem de segurança, para não correr esse risco, né, de acontecer algum imprevisto e, consequentemente, desse imprevisto, eu ser forçado ou involuntariamente eu sair do meu equilíbrio, sair do meu normal e começar a ter atitudes que normalmente não acontecem comigo. Então, essa é uma forma, um exemplo, né, do autoconhecimento. Como identificar, né, as nossas próprias emoções e os nossos próprios sentimentos. O segundo passo desse pilar de habilidades intrapessoais é a questão do controle emocional. Que é exatamente a gente controlar os impulsos que nós temos e canalizar essas emoções para situações adequadas. E aqui eu trago outro exemplo, né, que é muito recorrente no nosso dia a dia. Não é raro que a gente, por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente se depare com uma situação de conflito com um colega de trabalho, ou com o nosso superior hierárquico, ou com alguém, com algum cliente, enfim. Né? A gente, o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? Não é raro que a gente seja colocado diante dessas situações. E o que é que acontece? Por eu estar no ambiente de trabalho, por eu não poder me indispor com o cliente, por eu não poder me indispor com o meu chefe, com o meu superior hierárquico, ou porque eu não quero me indispor com o meu colega de trabalho, eu controlo essas emoções, eu abafo essas emoções, mas em compensação eu descarrego em outras pessoas que não tem nada a ver com essa situação. Por exemplo, quando eu chego em casa, eu posso me dispor, né, com a minha esposa, posso me dispor com o filho, posso me dispor com o cachorro, enfim, né, posso me dispor até com a parede, né, batendo com a cabeça na parede. Só que eu estou canalizando as emoções que eu tive
para uma situação que é extremamente inadequada, que não tem nada a ver com a situação que gerou em mim esse sentimento de dificuldade, esse sentimento de raiva, ou esse sentimento de reação. Então, controlar emocionalmente é a gente controlar impulsos e, consequentemente, canalizar as emoções para situações adequadas. Então, se, por exemplo, um colega de trabalho se indispôs comigo, eu tenho que controlar os meus impulsos para que eu não entre em conflito com ele. Mas eu preciso, né, ter a coragem de conversar com ele e dizer que aquela situação que nós estamos vivenciando não é a situação adequada. Então, se eu tiver com raiva, se eu tiver ou se eu ficar triste, eu tenho que canalizar essa emoção num contato, num diálogo que eu venho a ter diretamente com esse meu colega que me fez me sentir de forma triste ou de forma raivosa. Então, isso é o que significa controle emocional, que é eu controlar os meus impulsos para que eu não venha a externar, né, essa raiva de uma forma inadequada, mas também canalizar esse sentimento para a situação e para o momento adequado. A outra questão que é extremamente importante dentro desse pilar de habilidades intrapessoais é a automotivação. Ou seja, é seguir em frente, mesmo em situações de frustrações e desilusões. Ou seja, quantas vezes a gente faz a programação para algo acontecer e de uma hora para outra, né, aquilo que a gente tinha pensado, planejado, dedicado horas de energia, de uma hora para outra, né, a situação não acontece. Isso pode gerar frustrações, né, na gente, pode gerar desilusões. E aí, qual a forma, né, da gente trabalhar a nossa inteligência emocional nessas situações? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Né? Eu tinha uma viagem marcada para passar o feriado da Semana Santa com familiares num hotel aqui em outro estado. No entanto, com a quarentena, né, com o isolamento social, essa viagem teve que ser cancelada. Consequentemente, né, isso gerou em mim uma frustração, uma desilusão, porque eu tinha feito toda uma programação com familiares, inclusive de outros estados, que iríamos todos nos reunir, e essa viagem foi cancelada. Mas eu preciso me sentir motivado, né, para fazer desse limão uma limonada. Tudo bem, não foi possível fazer essa viagem agora, não foi possível me reunir com a minha família, com os meus familiares. No entanto, eu posso postergar essa viagem para um outro momento e, quem sabe, fazer até uma viagem melhor do que a que eu tinha programado. Então, uma viagem que seja até mais gratificante. Ou seja, eu tenho que manter a minha automotivação independente das frustrações e das desilusões que, porventura, eu venha a sentir. Né? Então, esses são alguns exemplos, né, de como a gente pode pôr em prática o primeiro pilar de habilidades intrapessoais, que é um dos pilares da inteligência emocional que foi definido pelo Daniel Goleman.